Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje é mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos falar sobre o trabalho e as desigualdades sociais ao decorrer da história, né? Para embasar essa aula, eu trouxe uma matéria do jornal A Folha de São Paulo. Essa matéria ela foi vinculada no dia 6 de outubro de 2002. Se você quiser, né, e desejar, dá uma passadinha no site da Folha de São Paulo, que eles têm um arquivo com todos os seus periódicos digitalizados. E aí, na aba de filtro e busca, você coloca o dia, o mês e o ano. E aí o site lhe devolve o periódico em questão, onde você vai encontrar essa matéria, ao qual eu vou citar aqui, tá? Comissão Especial para o Combate ao Trabalho Escravo, vinculado ao Ministério da Justiça, anunciou que somente nesse século XXI o número de trabalhadores descobertos em condições de escravidão chegam a 10 mil, e esses 10 mil estão concentrados no Norte e no Nordeste. Essa matéria ela é do ano de 2002, né, como eu havia dito. Ela apontava para a ocorrência de inúmeras denúncias de trabalho escravo, onde quase que na totalidade esse trabalho ele era absorvido pelas fazendas. Somente no Pará foram registrados 75 casos nesse mesmo ano de 2002, envolvendo mais de 3 mil trabalhadores. Isso segundo dados da Comissão Pastoral da Igreja, que é um órgão ligado à Igreja Católica, que trata desses assuntos também. As práticas de manutenção do trabalho forçado ou trabalhadores reduzidos à condição de escravidão são justificadas, segundo a reportagem, pelo desemprego, pela falta de punição para quem escraviza, né? Na maioria das vezes, esses escravizadores eles mantêm relação próxima com políticos locais influentes, quando não são os próprios políticos que promovem esse tipo de atrocidade, por assim dizer. Partindo do princípio que muitos dos deputados e senadores do nosso país são latifundiários. E pela péssima condição de trabalho das equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho. Limitações essa: pouco pessoal, falta de verba, a ausência de apoio policial, atuando sob forte pressão política, ameaça de morte feita pelos pecuaristas, né? Então, nesse caso citado do estado do Pará, grande parte dos trabalhadores escravos é utilizado na derrubada das florestas, e esses campos abertos serviriam posteriormente para a criação de gado. Sem alternativa de emprego, esses trabalhadores são recrutados nas cidades mais pobres do interior, principalmente do Nordeste. Eles são recrutados por um carro de som, comandado por um gato, né? Entre aspas. Esse gato, eles são conhecidos, né, na gíria como empreiteiros que trabalham para os fazendeiros. E segundo essa mesma reportagem, os empreiteiros oferecem R$ 400 de abono ali só para embarcar. E como os trabalhadores estão na miséria, acabam aceitando a oferta sem entender que já saem de lá endividados por conta da passagem, além de outras dívidas que vão contraindo no trabalho por consumir os produtos colocados à venda pelos fazendeiros. O esquema é o seguinte: chega-se esse empregador, esse empreiteiro, numa determinada região onde não tem recurso, onde saneamento básico quase que inexistente, não tem trabalho, não tem emprego, as pessoas vivem de roça,
e essas roças não são irrigadas, então o cenário de miséria ele está ali instaurado. E esse empreiteiro chega oferecendo oportunidade de emprego, né? E já coloca na mão desse cidadão R$ 400. E ele embarca. Ao embarcar, ele vai trabalhar como escravo, ele ainda não entende isso, onde no decorrer do período próximo dessas fazendas, próximo do local de trabalho, tem lá as lojas de mantimento, com venda de mantimento. Essas lojas abastecidas pelo próprio dono de toda essa empreitada, onde ele vende esses produtos ao preço local e esse trabalhador, né, ele adquire esses produtos e nessa conta entra o deslocamento, o transporte. Muitas vezes ele não tem o dinheiro para pagar por essas mercadorias que ele vai adquirindo ao longo desse processo. Ele deixa lá no famoso fiado, né, popularmente conhecido, a compra a prazo. E essa dívida ela vai se acumulando e o que ele ganha não é suficiente para pagar essa dívida. E aí onde esse trabalhador ele entra nesse processo de escravidão, porque ele não pode se desvincular. Ele não recebe nenhuma indenização trabalhista, porque se fosse ocorrer uma indenização, ele ainda ficaria devendo para o empreiteiro. Então, o esquema é basicamente esse. Após 2002, as notícias são de que houve aumento na fiscalização. Só que esse fato teria provocado um aumento no número de casos que são divulgados a cada ano, segundo afirmam as pesquisas. Aumenta-se a fiscalização, o índice obviamente vai elevar. Um exemplo dessa elevação foi um trabalho promovido por um cineasta suíço, o Stéphane Brassey, que ele filmou um documentário denunciando a prática do trabalho escravo no Pará. Esse documentário ele tem o título A Lenda da Terra Dourada, ele está no YouTube. Ele recolheu depoimentos de trabalhadores e fazendeiros nesses últimos anos contra todas as leis trabalhistas, né? E contra os direitos humanos. Esses reclamavam por serem obrigados a pagar direito trabalhista e dizendo que isso é o que fazia com que o Brasil fosse ainda um país de terceiro mundo. Segundo outra reportagem, a agricultura canavieira, produtora de açúcar e álcool, liderou em 2008 o ranking de denúncias do trabalho escravo, o que significava nesse ano um total recorde de 280 casos registrados. Isso também reportado pela mesma Folha de São Paulo no dia 29/4/2009. No caso desse setor econômico, as denúncias não atingem somente o norte e o nordeste do Brasil, onde persiste a maioria das incidências de trabalho escravo, mas esse fato em questão ele atinge também a região sudeste, pois com essa prática, podendo ser encontradas nas usinas do interior do estado de São Paulo e de Campos de Goytacazes. Campos de Goytacazes é uma região do norte do estado do Rio de Janeiro. E essas recrutavam trabalhadores no Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais pobre do estado de Minas Gerais. Então, são situações que ainda ocorrem na nossa atualidade e que por muitas vezes passa despercebido pela falta de impunidade, por falta de recurso, de fiscalização, né? E muitas vezes essas denúncias elas são feitas de forma autônoma, como o caso do cineasta suíço. Então, como podemos observar, a escravidão ainda faz parte da realidade atual do nosso país. E para fechar essa aula, eu deixo esses questionamentos aqui para uma autoavaliação sua. Você, no caso, sabia de tudo isso? Você tinha essas informações?
Seria possível imaginar que, ainda hoje, trabalhadores estão sendo submetidos a trabalho forçado, como se ainda vivesse na época da escravidão? Por que será que isso acontece? Por que esse tipo de violência já foi um dia considerada natural? Então, esses questionamentos você pode deixar aí nos comentários e juntos aí levantarmos esse debate. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de inscrever, compartilhe os conteúdos do canal, que é dessa forma que você motiva o meu trabalho e mostra ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma. Combinado? Fiquem todos bem e até uma próxima.